Olá, boa tarde, tudo bem? Daqui a pouquinho vamos dar início aqui à nossa live Prosa Legal desta sexta-feira, depois desse feriadão, guardando aqui a entrada dos colegas. Enquanto os colegas vão entrando, hoje participação da doutora Renata Camargo, nossa coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho. E hoje também participando o Dr. Gustavo Dias Rosa, nosso coordenador de Cultura e Eventos aqui da OAB Santo Amaro. Em minutinhos daremos início ao nosso programa semanal Prosa Legal com a OAB Santo Amaro, comentando as notícias desta semana. Semana que, apesar do feriadão, tivemos aí muita agitação no mundo jurídico. Então daqui a pouquinho daremos início. Enquanto isso, curtam a nossa página aqui do Instagram, a nossa rede social, nosso canal do YouTube com muito conteúdo, com todas essas palestras que são realizadas aqui pela subseção de Santo Amaro e também os programas anteriores do Prosa Legal com a OAB Santo Amaro também já estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então daqui a pouquinho, hoje quem vai participar, Dr. Gustavo Dias Rosa, coordenador do Cultura e Eventos, e hoje também participando a doutora Renata Camargo. Daqui a pouquinho eles já pediram acesso aqui à sala, então a nossa colaboradora Lilian já vai autorizar a participação deles aqui para a gente iniciar o programa aí desta sexta-feira, dia 10 de setembro. Então daqui a pouquinho eles estarão participando conosco. Fala, doutor Gustavo, tudo bem? Já está aqui conectado conosco, aguardando só a doutora Renata para nós começarmos aí nosso Prosa Legal desta sexta-feira, dia 10 de setembro, comentando todas as notícias aqui dessa semana, as notícias mais importantes dessa semana. Tudo bom com você, Gustavo? Tudo bem, doutor Fante? Mais um Prosa Legal aqui para finalizarmos a semana. Exatamente, finalizarmos aí com chave de ouro essa semana, que apesar do feriado, foi uma semana cheia de notícias, né? Notícias do direito, notícias bastante atribuladas. Exatamente. Então, só aguardando a conexão aqui da doutora Renata para participar. Eu já vi que ela estava aqui na sala, então só aguardando a liberação para que a doutora Renata participe conosco aqui. Pedir para a Lilian enviar o convite, por gentileza, para a doutora Renata acessar aqui para nós. Aê, boa tarde. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Renata? Tudo jóia, e vocês? Então, tá bom também. Estamos aqui ao vivo já com o nosso programa semanal Prosa Legal com a OAB Santo Amaro. E hoje a satisfação de receber você como convidada, nossa coordenadora aqui da Comissão do Direito do Trabalho da Subseção de Santo Amaro. É um prazer, é uma satisfação te receber aqui hoje, nessa sexta-feira, 10 de setembro, né? Já estamos aí caminhando para os últimos meses do ano, então é uma grata honra tê-la aqui conosco participando. Imagina, Boa tarde, doutora eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde para todo mundo. Estou vendo aqui que temos bastante audiência aqui na nossa sala, que bacana. Já virou, né, obrigatório de toda sexta-feira para os colegas Não pode conosco aí as notícias da semana. Então, dando início aqui, né, apresentando mais uma vez vocês, doutor Gustavo Dias Rosa, nosso coordenador de Cultura e Eventos, participando hoje do Prosa Legal. Boa tarde. A doutora Renata também participando aqui conosco. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. E vamos começar aí com as nossas primeiras notícias, né? Semana passada, os colegas pediram para que fosse comentado e eu trago como primeira notícia: a Câmara dos Deputados aprova o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, né? Isso aconteceu agora na terça-feira. A manchete é do CNN Brasil, né? O canal de notícias na internet. E essa lei, que era de 1983, e acrescenta no Código Penal novas tipificações aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? E agora passou
para análise do Senado. No Twitter, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, defendeu a aprovação do projeto por ser uma revisão importante para a defesa das instituições, bem como para a proteção da liberdade e garantias fundamentais. Então, o que vocês acharam aí desse projeto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados e segue para o Congresso Nacional para ser aprovado e que vai alterar aí que vai revogar, no caso, a Lei de Segurança Pública aqui do Brasil. O que vocês acharam, Renata? Olha, eu confesso que eu não li a íntegra, estou um pouco desatualizada com relação a isso, mas eu acho que toda reforma, toda atualização, ela é bem-vinda. Se de fato passar pelo Senado, eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para todo mundo, de toda a classe, inclusive. E você, Gustavo, o que você achou desse projeto? Quais suas expectativas e perspectivas aí para essa alteração na lei que revoga a nova legislação desse projeto que revoga a Lei de Segurança Pública? Eu acho que a Lei de Segurança Pública precisava mesmo passar por atualizações. Né? É uma lei que foi promulgada desde o tempo da ditadura e, de fato, era necessária uma revisão nesses artigos, nessa lei. Mas, de fato, aqui, principal ponto de avanço, eu entendo, que são as novas tipificações no Código Penal. Entre eles aqui, temos comunicação enganosa em massa, doutor Fante. Eu acho que esse tema aqui, que agora será tipificado no Código Penal... Polêmico, né, Gustavo? Eu acho que com estas... sabotagem, violência política, atentado ao direito de manifestação. Eu acho que a tipificação desses novos crimes no Código Penal, se de fato passar pelo Senado, será benéfico e trará uma segurança maior à democracia. Pois é, Gustavo, eu sempre comento isso, que aqui no Brasil a gente precisa legislar o legislado, né? Tudo isso que você citou, que são as novas tipificações, já estão previstas, né, essas possibilidades, né, e esses direitos na própria Constituição Federal. Né? Mas aqui no Brasil, como é comum legislar sobre o legislado, então, pelo menos agora, de forma taxativa e expressa, o projeto busca trazer aí para a nossa legislação penal, para o nosso Código Penal. E falando em segurança, doutora Renata, na sua área de direito do trabalho, eu queria que você comentasse essa notícia que fala sobre um empregado que agrediu o outro. Não se tem mais segurança no ambiente de trabalho, Renata? É isso mesmo? Aonde vamos parar, né, pessoal? Pelo amor de Deus. A pessoa consegue agredir o colega de trabalho e ainda entrar na Justiça do Trabalho para tentar reverter a justa causa que tomou. É brincadeira, né? É uma notícia de quarta-feira, dia 8 de setembro, a notícia é super quentinha, inclusive estávamos debatendo também na Comissão de Direito do Trabalho, que o empregado de fato ingressou na Justiça do Trabalho solicitando a reversão da justa causa, porque, de acordo com ele, o empregador teria agido com muito rigor e o demitido por justa causa. O que aconteceu nesse caso? Eram dois colegas de trabalho e que já tinham, segundo relatos, um convívio um pouco difícil. E aí, uma discussão que acabou sendo um pouco mais acalorada, esse indivíduo acabou dando socos no rosto do seu colega de trabalho. A empresa, por óbvio... Oi? Seria o UFC no ambiente de trabalho? Faltou só um ringue. O patrão seria o Dan White, é isso? Isso foi no vestiário, hein? Foi no vestiário, exatamente, Gustavo. Foi dentro do vestiário. O outro colega, por sua vez, acabou não agredindo o reclamante nesse caso. E a versão do reclamante no processo é de que ele estava apenas se defendendo a o que eles costumam dizer aí, que eles estavam tendo já
um mau convívio entre eles e ele estava apenas se defendendo, agredindo o colega. A magistrada, por sua vez, eu vou até ler aqui o trechinho, deixa eu abrir aqui. A magistrada, por sua vez, na sua decisão, disse o seguinte: o comportamento agressivo do empregado é algo inaceitável. Frisa-se finalmente que a alegação de isonomia não socorre o reclamante, uma vez que o comportamento das partes no entrevero não foi idêntica, ou seja, o outro empregado não o agrediu, ele agrediu sozinho e ainda pediu a reversão da justa causa. O que o doutor Fante disse, nós não temos segurança nem no nosso próprio ambiente de trabalho. E por óbvio, né, a ação aí foi improcedente, ele não ganhou o que ele estava solicitando, que eram as verbas rescisórias, a verba rescisória dele foi zerada, e o advogado do Taquari ficou contente, né? E você, Gustavo, o que você acha disso? Eu acho que lugar de trocar soco é no ringue. O que você achou disso? Eu acho que foi muito acertada a decisão da magistrada. Lendo a decisão e alguns pontos do processo, observei que, de fato, os colegas, entre aspas, de trabalho, já estavam com uma animosidade acirrada há algum tempo. Mas este reclamante se aproveitou de um momento dentro do vestiário para desferir socos e empurrões contra um colega de trabalho dentro do ambiente de trabalho, né? Ficou comprovado durante a instrução processual que o colega agredido, ele só apanhou, ele não revidou, né? Inclusive recebendo, né, socos na face, o que ficou marcado. E o mais engraçado foi o argumento do reclamante de que a empresa não teve tratamento isonômico, tendo demitido apenas quem agrediu e não quem foi agredido, que foi apenas advertido. Eu acho que foi acertado, porque por mais que tenham alguma divergência, e é relativamente comum haver discussões ou mesmo divergências de opiniões no ambiente de trabalho, jamais pode chegar a vias de fato. Então, quem chegar a esse ponto tem que ser demitido por justa causa, doutor Fante. É isso aí, lugar de valentão, pessoal, é no ringue, não no ambiente de trabalho. E falando em justiça do trabalho, Gustavo, uma nota também, uma notícia interessantíssima para nós da advocacia sobre novas teses jurídicas que o TST trouxe com relação aos nossos honorários. Então, o que você tem para comentar sobre os nossos honorários na justiça do trabalho, Gustavo? O TST finalmente pacificou e validou 8 teses jurídicas. Aqui, e vou ler a notícia publicada no Jornal Jurídico. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho julgou incidente de recurso repetitivo em que foram firmadas diversas teses jurídicas, no caso 8, acerca dos requisitos para o deferimento de honorários advocatícios em reclamações trabalhistas típicas, que envolvem trabalhadores e empregados, anteriores à reforma trabalhista. Esta controvérsia começou quando o TRT da 4ª Região, né, publicou, né, editou súmula contrária à súmula do TST. Quer dizer, o TRT do Rio Grande do Sul inovou, né, e decidiu, através de súmula, de forma divergente do TST, por isso subiu, e então, em recurso, né, em recurso repetitivo, né, por unanimidade, o doutor ministro José Roberto Pimenta deu provimento ao recurso da empresa, né, para excluir a condenação de honorários advocatícios desta lide. Ou seja, aquelas ações que foram distribuídas antes da reforma trabalhista não podem ser beneficiadas pelas novas diretrizes da reforma que prevêem a possibilidade de condenação de verba honorária das empresas em caso de sucumbências ou de perdas e danos. E você, Renata, que é da Justiça do Trabalho, o Gustavo trouxe aqui, né, encheu os nossos
ouvidos e os nossos olhos de alegria. Eu vi até muitos colegas colocando aqui o pessoal símbolozinho do tema. O pessoal empolgou com a notícia. Você que é uma grande advogada trabalhista, o que você achou dessa posição agora, dessas novas teses jurídicas que o ST trouxe? Olha, eu acho que super acertados, né? A lei, a reforma jurídica já está aí a reforma trabalhista já está aí há um tempo, e acho que a gente precisa pacificar todas essas súmulas de fato, porque eu não sei o Gustavo, mas às vezes eu sinto uma insegurança jurídica com relação a essas súmulas já existentes, as novas. Eu acho que está mesmo na hora da gente conseguir, ou pelo menos tentar, e aí também demanda dos próprios advogados subirem recursos, para pacificar não, né? Para a gente deixar tudo isso num horizonte que a gente consiga seguir sem um falar uma coisa, o TST fala uma coisa, o TRT fala outra coisa, e é o que você falou, Fante, é legislar sobre o que já está legislado, e assim a gente vai nessa loucura jurídica. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir, e os advogados têm que ser um pouco mais combativos. Gostei muito desse nosso colega que subiu isso, e a gente tem que ser mais combativos e colocar as caras e tentar fazer algo pela nossa justiça do trabalho. Exatamente, é isso. O advogado ele tem que ser combativo e tem que levar, de fato, as teses para que sejam debatidas, né? Não simplesmente deixar o assunto passar e não chegar aos tribunais superiores, para que nós tenhamos aí sempre o norte, né, para seguir. E aí o Gustavo nos trouxe as boas novas que o TST trouxe. Falando em decisões judiciais, né, eu trago para vocês aqui, ouçam bem, Renata e Gustavo, porque para nós, enquanto advogados, é importante nós lermos atentamente aquilo que nós vamos propor em favor dos nossos clientes. Então, uma notícia aqui do site Direito News, que vai ficar disponível depois para os colegas que quiserem. O advogado entrou com uma ação pugnando indenização por dano moral para um cliente que arrematou um imóvel que estava ocupado. Só que as informações constavam, minha gente, do edital, né? O edital trazia a informação de que esse imóvel submetido à asta pública, ele era ocupado, que tinha pessoas ocupando esse imóvel, né? E foi proposta ação por parte do arrematante para pedir a indenização contra a pessoa que ocupava. E a Justiça, acertadamente, é uma notícia agora do dia 9 de setembro, julgou improcedente o pedido de dano moral. E ainda, né, deu aquela lição, né, que às vezes os magistrados gostam de fazer nas suas sentenças, de que sim, cabe a parte procurar o advogado para buscar os seus direitos, né, mas não cabe a ela, ao não ler atentamente o edital, pugnar e pedir indenização por dano moral, né? O juiz diz na decisão, basicamente, que leia o edital. O imóvel já está ocupado. Então, todo mundo que arremata o imóvel, que participa de um leilão, tem que saber que existe essas possibilidades. O imóvel levado a leilão, ele estando ocupado, a notícia que eu trago para vocês, eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso. O que vocês acham gera dano moral? Você arrematar um imóvel e a pessoa que está ocupando ficar no imóvel? O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que nossos colegas precisam prestar mais atenção no próprio trabalho, né? Porque aí eu acho que foi mais uma falta de atenção, porque a maioria dos leilões, o que você arremata no leilão, tem uma descrição minuciosa, ou pelo menos deveria. E esse caso aqui tinha, de que o imóvel estava de fato ocupado. Então, para mim, não cabe dano moral, você pode ali entrar, sim, com um advogado para requerer a posse. Estou errada, Fante? Requer a posse, pede a saída da pessoa, mas dano moral por desatenção. Acho que o cliente pode cobrar do advogado dano moral por não ter prestado atenção. Sem dúvida foi uma lide temerosa. Não foi? De fato, eu trabalho com leilões e é muito. Não deixo de observar que sofremos com a falta de clareza de alguns editais. Né? Isso, de fato, os cartórios, os magistrados, por vezes,
deveriam especificar melhor, né? Aclarar os editais. No entanto, neste caso, estava expresso que o imóvel estava ocupado. E quando quando o nosso cliente ou o advogado está assistindo o cliente para que participe de um leilão, ele precisa aceitar os termos do leilão. E o edital faz lei entre as partes. Estava no edital que o imóvel está ocupado. Então, ele tinha ciência, né, que o imóvel estava ocupado e, portanto, assumiu a responsabilidade de proceder à desocupação, que também basta, né, pedir nos próprios autos da arrematação a emissão na posse, onde aí seria procedida a emissão na posse e ele tomaria a posse do imóvel. Também é muito importante, aqui vou deixar a dica para quem quer participar de leilões ou fazer assistência a clientes de leilões, ficar atento quanto aos impostos, que também é uma questão que é muito discutida, porquanto em muitos editais apenas consta que existem débitos de condomínio ou débitos de IPTU, né? A maioria destes débitos tem natureza própria rem, seguem o imóvel e depois eles têm problemas ou se sentem enganados, né, pelo edital, quando são responsabilizados por alguns custos. Então, vale sempre uma leitura atenta de cada edital antes da participação de um leilão. Se a moda pega, vai ter gente processando a prefeitura porque está cobrando imposto. E falando em indenização sem pé nem cabeça, Gustavo, eu gostaria que você comentasse essa notícia, que também é do jornal Jurid, com Demudo, que uma pessoa, uma mulher, entrou com uma indenização, pedindo uma indenização porque ela foi impedida de entrar sem máscara num estabelecimento. Olha o absurdo, Gustavo. No momento Só um minutinho, gente. vemos, olha lá, olha a máscara, a Renata colocando a máscara. Em meio a uma pandemia, com todas as pandemia, orientações mundiais, a cliente insistiu em ingressar, né, adentrar ao estabelecimento sem máscara. O gerente não fez mais do que o próprio trabalho de impedi-la, né, de ingressar naquele recinto sem máscaras, exigindo que colocasse a proteção. Né? E depois deste incidente, ela ainda ingressa com danos morais. Eu acho que vale a devida reprimenda do judiciário contra esta aventura jurídica, Fante. Concordo. E, olha, por coincidência ou não, né, a decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do 5º Juizado Especial Civil de Brasília. Enfim, parece que os ares em Brasília contribuem para, né, alguns fatos negacionistas. Então, Renata, o que você achou dessa decisão do Juizado Especial Civil com relação a esse absurdo pedido de indenização por dano moral? A pessoa pedir indenização porque ela está cometendo não um ato contra a saúde dela, mas um ato contra a saúde pública, já é, como o Gustavo disse, temerária essa aventura jurídica, né, Gustavo? Eu, como advogado... E você, Gustavo? Eu acho que foi acertada e merece uma sucumbência, né, para deixar de afogar o judiciário com demandas temerárias. Faltou ao advogado, acredito. As pessoas se aproveitam que é o juizado, né? Elas usam que não vai ter custas, não vai ter nenhum tipo de sucumbência, elas acabam utilizando aí o judiciário para propor esse tipo de demanda absurda, né? E, é verdade, foi no juizado, né? Juizado, ela, se tivesse que pagar honorários de advogado e pagar o risco de sucumbência, eu tenho certeza que a pessoa não teria se aventurado. Então, enquanto a gente restabelece aqui a conexão da Renata, nós falamos muito de redes sociais semana passada, né? Caímos na nossa live semana passada de tanto que mencionamos. Enquanto a Renata restabelece aqui sua conexão, mandar um abraço para todos que estão acompanhando, Camila, para Marcelo, Matheus, a Luísa também está aqui, a querida Geisa, Lilian, Vanessa, Adalberto, Leandro,
Denilson, Wanderson, nosso diretor tesoureiro, todos que estão participando. Doutor Wanderson. Prosa Legal, e aos demais colegas que estão contribuindo aqui com a nossa audiência, Marcos, Maria Luísa, Anderson, doutora Lu Barros, Aldemar Marcos Vinícius, Audi, doutor Belhô, Licão, Ricardo, enfim, toda a audiência aqui do Prosa Legal da UB Santo Amaro. Então, nós falamos tanto de redes sociais semana passada, eu vou trazer aqui a notícia do Sextou, né? Gustavo, queria que você comentasse com relação ao pedido de indenização. Olha a Renata aí. Renata, estava falando Renata aqui. voltou. Eu caí, gente. O que aconteceu aqui? Pelo menos hoje foi só você. Semana passada caiu o Zé Bibari, todos. Meu Deus, para mim apareceu que o AB Santo Amaro tinha encerrado a live. Eu falei, ué? Não. Você, dessa vez eles derrubaram só você. Escolheram você como alvo nessa semana. Estão Mas me você estava boicotando. concluir o seu raciocínio com relação à máscara? Não lembro. Da máscara? Não lembro o que eu concluí, mas acho que eu falei que foi acertado, não sei até onde vocês ouviram, mas foi acertada a decisão do Judiciário do Distrito Federal e eu acho que cabia aí uma bela de uma sucumbência para ver se dava um corretivo nessa pessoa, viu? Que olha... Foi a mesma opinião que eu dei, doutora Renata, mas foi no juizado especial que a pessoa ingressou com essa aventura. Então, aqui eu estava trazendo já a última notícia da nossa tarde. Está acabando o programa Prosa Legal de Santo Amaro de hoje. Né? Deixar aquele gostinho de quero mais para sexta-feira que vem, todos acompanharem esse programa. Nós vamos falar aqui da notícia do Sextou, ainda falando de indenização. Postagens sobre ex-namorado nas redes sociais. Gera o dever de indenizar, decide tribunal. Olha que as redes sociais hoje são um dos maiores problemas que nós temos, né? Então, a 7ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juiz da primeira vara de Avaré, que negou o pedido de indenização de um homem que postulava contra a ex-namorada. Essa notícia também é do jornal Jurid, né? Então, a manchete é: postagem sobre ex-namorado em redes sociais não gera o dever de indenizar, decide o tribunal. Então, ela postava indiretas, Renata, nas redes sociais e a carapuça servia ao ex-namorado, né? Cada vez que ele via a postagem, ele falava, ela está dizendo ao meu respeito, né? Mas ela fez todo um relato de um relacionamento abusivo e conturbado. Foi. Mas não citou o nome dele, hein? Não. Aí que tá, Gustavo. Se você cita, eu acho que vale uma indenização. Calúnia, injúria, difamação, a depender aí do que for citado. Mas, indiretamente, como diz a notícia aqui, a pessoa acho que tá com mimimi, viu? Mas não vale aí aquele... Hein, Gustavo? Não vale aí aquele termo jurídico que todos gostam, se a carapuça serviu? Eu vou fazer um contraponto aqui. Eu olho a notícia com algumas reservas, né? Esta decisão. Visto que os relatos que foram colocados na rede social me pareceram bastante graves, incluindo crimes, né? Nesse relacionamento que parece ter sido abusivo. E eu acredito que este tipo de situação deva ser tratado no âmbito certo, que é o criminal, né? Ou no civil. E neste momento, inclusive de LGPD, por mais que não tenha citado o nome, né, da pessoa, né, ficou nítido, principalmente em uma cidade menor, onde havia um namoro já há algum tempo, um relacionamento, todos sabiam do que se tratava. Então, eu vejo com um pouco de reservas esta liberdade de postar e dizer, inclusive, e atribuir possíveis crimes em redes sociais. Acho que esse tema é muito grave e deve ser tratado com a seriedade que merece, né? Com as devidas denúncias, queixas, crimes, se necessárias, mas a rede social não acredito que seja o local adequado para essas acusações, esses pontos. Por mais que não tenha citado o nome do autor, eu acredito que pode sim, né, quer dizer, com certeza se ele viu a carapuça e pode haver um abalo moral caso
né, estes relatos não sejam verídicos. E apenas a justiça pode realmente, né, aferir o que realmente aconteceu. A doutora Lisandra comentando, se posta falando do último relacionamento e a pessoa foi seu último relacionamento, não precisa dar nome aos bois, né? É o que você falou, nessa cidade pequena, todo mundo conhece o relacionamento do casal, né? Então, de fato, é uma decisão que é questionável do magistrado lá de Avaré. Né? Talvez Mas talvez, a natureza da ação, ele tenha... Acho que o autor aí errou, talvez, na natureza da ação. Uma ação indenizatória. Ele poderia ter entrado no âmbito criminal com uma calúnia, de repente. O que a Cláudia Fante, um beijo para ela, minha esposa, ela está dizendo, as pessoas precisam tratar suas questões pessoais, isso sim, e não publicar. Exatamente, né? As redes sociais viraram lavação de roupa suja, né? E viraram locais para você alfinetar as pessoas que eventualmente você tem algum tipo de problema, né? Então, rede social não serve para isso. Então, a decisão aqui da magistrada talvez não tenha sido a mais acertada. Então, a nossa última notícia foi essa, desta sexta-feira, desse Prosa Legal, dia 10 de setembro. Obrigado, Renata, pela sua participação hoje, né? Trazendo as notícias aí também relativas à sua especialidade, que é o direito do trabalho. Obrigado mais uma vez, Gustavo, por dividir comigo aqui a apresentação. Mandar um beijo aí para todas as colegas que estão participando, na pessoa da nossa presidente Lisandra Gonçalves aqui. Sintam todas agradecidas pela audiência que nos proporcionaram hoje aqui. A Lisandra, já acabou. Tá? Aquele gostinho de um breve resumo da semana só, gente. Sexta-feira que vem tem mais. Então, Gustavo, Renata, façam aqui o encerramento, as despedidas de vocês. E sexta-feira que vem não percam, neste mesmo canal, neste mesmo Instagram, neste mesmo perfil, o Prosa Legal com a AB Santo Amaro. Então, Gustavo, Renata, façam o encerramento de vocês para a gente, infelizmente, terminar o programa de hoje. Renata, começa com você. Obrigada, Gustavo. Nós já somos um programa permanente, o Prosa Legal, hein, gente? Não podemos falhar nenhuma sexta-feira, senão o pessoal cobra. Eu tô amando ver essa audiência aqui e o pessoal comentando também. Eu acho muito gostoso ver a participação de todo mundo e ver que os nossos colegas também buscam informações. Todo mundo já sabe que o Prosa Legal é para trazer as notícias da semana. O pessoal vem aqui querer saber das notícias, querer se atualizar, se reciclar. Eu estou achando sensacional. Então, parabéns para todo mundo que está aqui. Parabéns. Vai ficar salvo, né, Fante? Vai ficar salvo. Parabéns para quem assistir nossa live aqui depois também, porque nos traz a certeza de que vocês, santamarenses, estão buscando cada vez mais conhecimento. E eu quero agradecer, Gustavo, aqui do meu lado, por dividir comigo essas notícias e esses nossos argumentos. Quero agradecer a doutora Alexandre Fante pelo convite novamente, doutora Lisandra, nossa presidente da OAB Santo Amaro, pelo convite, e eu estou sempre à disposição, Comissão de Direito e Trabalho está aqui sempre à disposição de vocês. Boa tarde. A doutora Lisandra, semana que vem, está aqui conosco apresentando o Prosa Legal semana que vem. E você, Gustavo? Muito obrigado, doutora Renata Camargo. É sempre um prazer estar com você, doutora. Doutor Alexandre Fante aqui, nosso grande colega que está sempre onipresente em todos os eventos, em todas as lives. Doutora Lisandra Gonçalves, nossa presidente, que está nos prestigiando hoje. Doutor Wanderson Rocha, nosso diretor tesoureiro. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E é isso. Um forte abraço, doutor Alexandre Fante. Até mais. Boa sexta, sextou, bom fim de semana. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Usem máscara, porque não dá direito à indenização se você entrar no estabelecimento sem máscara. Então, usem máscara. Até mais. Se cuidem. Boa sexta-feira a todos.